dos meus sapatos, do mundo que percorri, dos livros que escrevi, erigidos monumentos, no firmamento castelos, no ar no vento levados, na areia pela maré cheia, sereias de fantasia, possível em poesia. Se por alguém for lembrar, valeu a pena cá ter andado. Partindo só vou deixar pó dos meus sapatos, do mundo que percorri, dos livros que escrevi, erigidos monumentos, no firmamento castelos, no ar do vento levados, na areia pela maré cheia, sereias de fantasia, possível em poesia. Se por alguém for lembrado, valeu a pena cá ter andado. Bom, e agora vamos chamar aqui ao palco o culpado destas coisas todas. Arnaldo Trindade. O Sr. Arnaldo Trindade virá aqui na companhia do Sr. Coronel Luís Romano, da Associação 25 de Abril, e naturalmente vai receber uma lembrança muito especial, que é no fundo a nossa gratidão por todo o trabalho que desenvolveu quando a sua editora era uma barricada contra o obscurantismo. Arnaldo Trindade. Sr. Coronel, quer então partilhar connosco o que é que ofereceu? Boa noite. Em nome da Associação 25 de Abril, queremos fazer esta homenagem a esta personalidade das artes, que é o Sr. Arnaldo Trindade, com a oferta de uma gravura editada pela Associação de 25 de Abril em 2017, de Irã Mediano.
especial ter a gravura de Miguel Torga, que foi o poeta que iniciou os discos do Orfeu. Miguel Torga por Miguel Torga. Quando morrer um dia, árvore quereria ser. A terra pela raiz assente, meus filhos dançando. Hã? São curtos, mas fotografia achada numa gaveta, achada, fechada. Esvaída, fiquei figura de alguém. Agora, pelo tempo, ninguém. São coisas assim pequeninas, boas para se ler no autocarro e está à espera dos médicos, na consulta médica, ao canto do olho saudade, triste lágrima, sem idade. Amar faz gemer, feridas lamer. Malandreco ele. Meus versos ao rio e à foz. Mar se arrepende, de repente, mar se sente. Do sentido sendo não querendo ser fugitivo, sem asas não pode, passa, não sabe se por exemplo, esta da tropa ia para a bola que vocês foram ao pai portanto, vocês entendem bem isto. Parada a andar, fanfase a tocar, pendões ao lado, já tens no peito, pela neve, amei alguém me quis, só o silêncio teve conhecimento. Amor ido por vento, ou numa rubra flor, que já murchou, um tempo que já passou. Vamos lá. Venham assim, sentada no fato já. No branco tinto, se vem dos que eu fico tocar. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. Espada cinta, já que aqui rei da quinta limar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e desandar. A gente ajuda, devemos de ser mais, eu pensei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta bucha não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar,
que é já tempo de embalar a trouxa e desandar. Mais dura é a razão que a sustém. Só nesta busca não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e desabar. Veneza, que música serias se não fosses água? O Eugênio Andrade conheci-o, fazia parte de um grupo de pessoas minhas amigas, que era a Marta Araújo, que tinha no foco uma loja de arte que chamava-se O Degrau. E aquilo era um centro de convívio entre várias pessoas, sobretudo pintores e poetas. Lá conheci Manuel Dias da Fonseca, Herbert Helder e Eugênio Andrade. Bem, eu apreciava muito como poeta, portanto nós, quando apreciamos muito uma pessoa, tudo o resto não interessa. Porto Cidade, de Foz à Ribeira, por Miragaia, alminhas da ponte chorosas, como andorinhas de minissaia. As catraias voam graciosas, sol em Santa
Santo António, Santa Catarina, Rua Formosa e da Alegria. A volta dos tristes, alegres agora, do Bonfim às Fontinhas sem demora. Porto, cidade, bela mulher, só ama quem ela quer. Loura distante, frígida amante, que grita de paixão, é São João. Da Foz à Ribeira, por Miragaia, alminhas da ponte chorosas, como andorinhas de mini saia, as catraias voam graciosas. Sobe Santo António, Santa Catarina, Rua Formosa e da Alegria. Na volta dos tristes, alegres agora, do Bonfim às Fontinhas sem demora. De Arnaldo Trindade, o amor perfeito. O amor perfeito já o encontrei. Não egoísta, mas universal. Aquele que ódio não tem. É para todos, não é banal. Acredita, traz-me uma paz total. Estas palavras são para ti, minha filha. São palavras de inverno de um velho urso a hibernar, para uma andorinha na primavera a esvoaçar. Perguntas-me muitas vezes se o amor verdadeiro vais encontrar. Lembra-te de Godot, com tantos a esperar, e ninguém o viu chegar. Muitos amores terás, muitos encontrarás. O amor verdadeiro é o amor das tuas filhas, dos teus pais, é o amor do teu irmão, da tua família e de 1000 amigos e amigas, é o amor dos teus doentes e de outros mais. Já sabes que não lhes podes dar mais. Dos outros amores, deixa lá. Muitos mais vais encontrar. Se são perfeitos, não sei. Mas leis da natureza não podes mudar. Não podes deixar que um rio não corra para o mar e que o sol não nasça todos os dias, nem que o galo não cante todas as manhãs a dar os bons dias. Se tiver que acontecer, acontecerá. Não procures que o vais encontrar, mas lembra-te, o que teu pai te diz como amor. O amor perfeito é só o nome de uma flor. Há umas semanas tive o prazer e amor de receber um e-mail com um poema da Arnaldo Trindade e tomei a liberdade de trabalhar com o Rogério e fazermos uma canção. É um belo poema da Arnaldo Trindade e agradeço-lhe imenso. Chama-se Testamento. Espero que a música lhe agrade. Partindo, só vou deixar o pó dos meus sapatos, do mundo que percorri, dos livros que escrevi, erigidos monumentos, no firmamento castelos, no ar no vento levados, na areia pela maré cheia, sereias de fantasia,
possível em poesia. Se por alguém for lembrar, valeu a pena cá ter andado. Partindo só vou deixar o pó dos meus sapatos, do mundo que percorri, dos livros que escrevi, erigidos monumentos, no firmamento castelos, no ar do vento levados, na areia pela maré cheia, sereias de fantasia, possível em poesia. Se por alguém for lembrado, valeu a pena cá ter andado. A história é internacional. Mundial. Não é nacional, mundial. Da minha parte, só de agradecer mais uma vez a todos, e aos que não estavam aqui há um bocadinho, a presença. É uma honra, muito grande estarmos a celebrar Arnaldo da Trindade hoje. Há 15 dias, ou há 3 semanas, deixou-nos também um outro grande amigo, a Série Mota, que apresentou aqui alguns dos últimos livros, e ao almoçar também tinha um convívio frequente com ele, e num dos almoços, depois do falecimento do meu pai, falávamos sobre a falta, e ele pôs na mão do braço: Rui, não sentes a falta agora ao fim do ano, vais sentir a falta a vida inteira. Passámos o primeiro ano, há aquela sensação inicial de que é mentira, vamos adaptando, mas de volta e meia nos sentimos, família e amigos especiais, a falta. Se sente sempre, não é? Mas temos de celebrar a vida, e cá estamos hoje. Da minha parte, agradeço em especial ao António Valente, que o trouxe aqui no fim de 2013. Eu não disse isso na ocasião, mas se não fosse ter ouvido na rádio, que durante muitos dias a Antena 1 andou a dar entrevistas, eu, que tínhamos vendido aqui milhares de discos da Orfeu, não se falava há tanto tempo dele que eu pensava que tivesse morrido, nem imaginava que fosse tão novo, não é? Podia ter ido visitá-lo naqueles tempos da grande venda dos discos, mas são coisas que não se fazem. E foi uma alegria imensa primeiro ouvir na Antena 1, e depois apareceu-me o António Valente aqui com ele no fim de 2013 para combinar a apresentação do livro.
E de repente é como se nos conhecêssemos desde sempre, uma afinidade imensa de coisas, desde o professor como tudo entrou para associado, então desde há 10 anos que o convívio foi quase diário, muitas semanas era diário, 2 vezes ao dia, foi um convívio, foi um privilégio estes os 10 anos últimos de vida, em viagens, uma surpresa, ele que era um homem viajado para todo o mundo, nunca tinha ido a São Leonardo de Galafura, foi uma alegria espantosa levá-lo a São Leonardo de Galafura e o belo almoço lá, etc, etc. Bom, portanto, da minha parte. Então, vamos começar pela ordem de idades, pela lei. Muito bem. Eu e o meu pai éramos muito parecidos, e quem nos conhece sabe isso lindamente, e zangávamos-nos imenso, como é óbvio. Então, ele, quando achava que tinha passado e que eu tinha razão, ele vinha ter comigo e dava-me um beijo. Quando era ao contrário, eu ia ter com ele e dizia, pá, desculpe. E ele dizia-me sempre, eu não tenho nada que desculpar, minha filha, porque tu és minha filha. No Natal sempre lhe dizia, uma vez por ano, eu adoro, pá. E ele também me dizia, e eu adoro, minha filha. E isso era bestial, porque no fundo era uma vez por ano que eu via isto, porque era pequenina e naquela altura não podíamos dizer aos pais, ou não era hábito dizermos aos pais que gostávamos muito deles. Meu pai dizia-me imensas vezes que, ultimamente sobretudo, dizia-me, sabes lá, eu gosto que gostem de mim. Toda a gente gosta que gostem de nós, porque isso é importante, não é? Mas ele verbalizava, e estava com uma certa idade, e eu entendo lindamente o que é que ele quer dizer isso neste momento. Então, ele ligava, muitas vezes, como sabem, trabalho no Igual, não é? E às 6 da manhã, às 5, ou isso, eu vinha cá abaixo, ou qualquer coisa do estilo, meu pai estava lá. E então estava sempre ao telefone com os amigos, era um de Lisboa, que lhe tinha dado um pedregulho que era importantíssimo, e ele dizia, ele está só. E ele ligava e tinha o cuidado de ligar aos amigos para eles não se sentirem sós. O que quer dizer, para mim, que o meu pai é um cuidador. E o cuidado, e eu sei bem o que é um cuidador, o cuidado é o amor. O meu pai vive na minha memória, no meu coração e em mim. Obrigada. Obrigado, Lai, que nos sirva de conselho não deixar-nos para depois da morte dizer que amamos. Teve aqui uma nossa associada, 3 vezes já, de Granada, e ganhou o primeiro prémio de Federico Garcia Lorca de conto, com o conto Nunca Depois da Muerte. Ela, não diferente da Lai, adiava dizer ao pai que o amava. E ele foi internado e estava muito mal, mas ainda recuperou a tempo dela chegar lá e pela primeira vez na vida lhe dizer que o amava muito. E ganhou o primeiro prémio do conto com isso. Há que dizer que gostamos das pessoas. Então agora o Noli. Bem, eu não tenho o dom da palavra, portanto escrevi para não me alongar e para não faltar nada. Primeiro de tudo eu queria dar os agradecimentos da família, em especial da minha mãe, à Unicef e ao nosso amigo Rui, ao Ião Canal, aos nossos amigos Pete e Carlos, e às estratégias criativas António Valente, editor do meu pai. Também o nosso obrigado aos presentes por quererem recordar Arnaldo Trindade. Se o queremos recordar é porque ele está vivo dentro de nós. Porque somos família, amigos, ou nos ligamos a ele de algum modo. Mas apesar da desvalorização que o meu pai atribuía à sua intervenção na criação do grande espólio de Orfeu, o que é certo é que foi a partir da sua criatividade, da sua energia e da sua coragem que esse conjunto notável de obras existe.
o que não aconteceria sem ele. De algum modo, sem ele, não poderíamos agora ouvir as vozes de tantos grandes escritores como Torga, Sofia, Régio, Agostina, Aquilino ou Eugênio, entre muitos outros. Também, de algum modo, sem ele e sem o sistema que ele criou para que artistas pudessem sobreviver através das suas obras, talvez também não pudéssemos ouvir tantos que, sem a sua coragem para os editar, podiam ter sido simplesmente efêmeros. Assim, com o seu contributo, ficaram imortalizados tantos grandes vultos como Adriano Correia de Oliveira, José Afonso, José Cid, Fausto, Vitorino, Quim Barreiros, Paulo de Carvalho, Carlos Mendes, Fernando Tordo, Pop Five, António Mafra, entre tantos outros. Lembro que a editora Orfeu editou cerca de 2.000 discos. Acho que o nosso país e a nossa cultura muito lhe devem. Quanto a reconhecimento público e formal, que ele nunca valorizou, porque foi alguém que sempre preferiu fazer, não houve nunca não houve e nunca foi condecorado pelo país. O único reconhecimento formal registado que ele recebeu foi-lhe dado pela cidade do Porto através da medalha de prata da cidade, que foi de prata. Talvez não merecesse o ouro. Talvez esta falta se deva a ele ter sido sempre uma mente livre. Como homem, e os homens veem-se pelos seus amigos, vou referir só uns poucos que já partiram também. Francisco Sá Carneiro, o bispo Dom Domingos Pinho Brandão, o pintor Moreira Azevedo, o jornalista Jorge Cordeiro e Marta Araújo, para além do Adriano, do Zeca ou do Fausto, que também já partiram. Como o seu filho, gostava de dizer que sinto a sua falta todos os dias, porque desde que me lembro, durante toda a sua vida, falamos todos os dias. Defino-o como pai através da seguinte frase: obrigado por me teres transmitido o modo como eu transmiti aos meus filhos o que eles deviam transmitir aos meus netos. Por fim, quero dizer que não gosto do nome Arnaldo. Mas por causa do meu pai não havia nenhum nome que desse tanto orgulho ter. Vou ler só um pequeno poema, sem maçar mais, que é o 95 do seu último livro, e que diz o seguinte: meus filhos, quando morrer, árvore quero ser, e ter meu assento pela raiz, à terra, dançando ao vento. Muito obrigado. O Filipe, onde é? Olá a todos, eu também estou a usar aqui uma cábula porque, mais pela questão emocional, tinha medo de não conseguir dizer as palavras certas. Caros familiares e amigos, hoje estamos aqui para recordar o meu avô, Arnaldo Trindade. Faz um ano que ele partiu, mas para mim continua tão presente como sempre esteve. O meu avô era um homem visionário, alguém que vivia à frente do seu tempo. Mas dizer isso é pouco para descrever quem ele foi.
Ele tinha uma forma especial de viver, uma coragem, uma curiosidade, quase uma aventura constante. Via o mundo com olhos únicos e foi com essa visão que construiu um espólio que nos deixa sem palavras. Não é apenas a música que editou ou a poesia que escreveu, mas a forma como tocava as pessoas à sua volta. O meu avô tinha uma vontade de viver que inspirava. Ele era aquele que chegava a qualquer lugar e iluminava a sala com a sua energia e sabedoria. Tinha uma cultura impressionante, sabia tanto sobre tudo e nunca deixava ninguém sair de uma conversa sem aprender algo novo. E depois havia os amigos. O meu avô tinha tantos amigos, mas o que o fazia especial era como os tratava, com uma genuína atenção, carinho e respeito. E ele era simplesmente uma pessoa extraordinária. Mas para mim ele não foi só isso. Ele foi o meu avô. Foi o patriarca da nossa família, aquele que nos unia, aquele que olhava por todos. Se há significado para a palavra patriarca, ele era esse significado. Era ele quem nos dava força e direção, muitas vezes sem dizer uma palavra, apenas pelo exemplo que dava. E ao lado dele sempre esteve a minha avó Júlia. Eles estiveram juntos durante 73 anos, e se o meu avô foi o patriarca, a minha avó é a verdadeira matriarca. É ela quem mantém a nossa família unida, quem nos dá serenidade, quem nos mostra o que é o amor verdadeiro. A minha avó tem o coração mais generoso que conheço, e hoje não podia deixar de dizer publicamente o quanto ela significa para todos nós. O meu avô Arnaldo Trindade não era apenas um grande homem, ele era o nosso pilar, a nossa inspiração, e será sempre uma parte de nós. Hoje recordamo-lo com saudade, mas também com gratidão, por tudo o que nos deu, por tudo o que nos ensinou e por tudo o que continua a viver em cada um de nós. Obrigado, avô Arnaldo. Obrigado, Felipe. Obrigado. Fiz um erro que foi não trazer nada comigo. Então, tentei ir um bocadinho de encontro àquilo que o meu avô fazia, que é improvisar. E, apesar de estar um bocado emotivo, acho que vou conseguir. Eu vou lá eu não vou falar dele enquanto homem, enquanto artista, porque acho que há pessoas que não eu, enquanto família, conseguem falar disso melhor que eu. Por isso eu vou falar com ele, como às vezes faço. E basicamente vai ser uma conversa entre Neto e eu. Então, basicamente, dizer-te que estamos cá, passado um ano, e estamos bem, temos saudades, mas dizer-te que a partir do momento que partiste, que uma pessoa reflete um bocadinho mais de algo que é um dado adquirido, que é quando está cá alguém e depois deixa de estar. Por isso, dizer-te que hoje em dia te conheço talvez melhor, te vejo melhor e me identifico bastante contigo e tento seguir algumas pegadas enquanto homem, enquanto aquilo que sempre nos transmitiste de valores, de princípios, e depois também muito mais além enquanto homem de cultura que és, que foste, e também homem de cultura e de amigo e de família. Eu, enquanto neto, desde que partiste, vamos falando e vou-te encontrando cada vez mais, e tenho seguido algumas pisadas, algumas pegadas, e tenho-te enquanto referência. Dizer-te acima de tudo que identifico na família duas pessoas a quem fazes muitíssima falta, mas são pessoas que estão cá, estão fortes, e talvez são as duas pessoas que mais força transmitem, apesar de seres a quem mais falta fazes. E efetivamente dizer também que
continuamos a manter as tradições todas que nos deixaste, continuamos a seguir-te enquanto fonte de orientação e de inspiração também. Fazemos os natais como sempre fizemos, apoiamos-nos enquanto família como sempre fizemos e como nos ensinaste. Temos muito carinho uns pelos outros, as minhas primas continuam a ser minhas irmãs, a casa continua com aquela vivência que todos os que lá passam ou passaram sentiram. É uma casa com energia, é uma casa com essência. E dizer-te também, por último, que a Júlia, a minha avó, a tua mulher, está a fazer uma continuidade daquilo que tu eras, no seu discurso, na tua forma de estar, enquanto matriarca, que no meu entender houve um patriarca e uma matriarca que se complementavam totalmente os dois, não havia um mais do que o outro na família, e acima de tudo dizer que tem dado o exemplo, tem feito o caminho, está mais forte que nunca, porque sabe que é isso que tem de fazer, e dizer-te que estamos juntos, que espero que estejas a fazer um caminho como fizeste cá entre nós, e estamos juntos à procura de outro coisa. Muito obrigado, Miguel. Sofia. Boa noite. O meu avô dizia-me, antes de começar, queria só fazer uma pequena introdução. Eu tenho a tendência para comer as palavras. Não tenho o dom da oratória que eu digo. Tento tentar falar o mais pausada, para ser o mais perceptível possível. Olá a todos. Muito boa noite. É um orgulho imenso estar aqui hoje nesta homenagem sentida ao meu grande avô. Antes de mais, antes de iniciar, queria agradecer o vosso tempo, que em muito aquece os nossos corações nesta noite de chuva. Engraçado, ou talvez pouco engraçado, que o calendário diga que faz hoje um ano em que o meu avô partiu. Porque realmente, durante estes 365 dias, não houve um único em que a sua presença não tivesse sido sentida. A nossa casa continua a respirar o seu perfume e o som da sua memorável gargalhada continuava a fazer-se ouvir nas paredes e no cimento que a sustenta. O facto de ter vivido com ele toda a minha vida faz de mim uma mulher mais segura. Durante 36 anos bebi a sua sabedoria e aprendi um pouco da sua magnitude. Ensinou-me a gostar das letras, como se um amor se tratasse, e dos livros como amigos. Ensinou-me a ser grata pelo belo e a ansiar o bom. Ensinou-me a lutar pela minha liberdade sempre. Os meus filhos, que também eles viveram com um bisavô toda a sua vida, aprenderam o significado da partilha, da ajuda, do respeito, da tolerância e da aceitação. A saudade insuportável é um grito do amor que eu sinto. Somos todos realmente uns sortudos. Queria também agradecer à minha avó, a nossa rainha, que tão sábia e carinhosamente ajuda-nos a viver todos os dias com esta ausência na terra. Precisamos muito de si, avó. Obrigada, portanto, queridos avós. Não podíamos ter mais sorte. Alberto Gouveia Santos, por favor. Alberto Gouveia Santos é o presidente do Centro Cultural Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto, que tem a Universidade Cédula Eugênio de Andrade e que teve a ideia magnífica de propor a atribuição do nome Arnaldo Trindade ao auditório. Cumprimento todos, especialmente a família e a Julinha de uma forma muito particular, e quero dizer-vos, depois daquilo que eu ouvi, eu acho que o Arnaldo fez um trabalho fantástico
porque deixou em todos princípios e valores que eu acho que todos mais ou menos partilharemos, e aquilo que eu posso dizer-vos não vai acrescentar nada ou acrescentar muito pouco, aquela que é a minha memória do Arnaldo. Ele está vivo, porque de facto continua bem presente em todos nós e está presente de uma forma que não é triste. Para mim, é uma forma alegre. Foi um homem que sempre ao longo da vida dele transmitiu princípios de alegria, princípios de cultura, princípios de rigor e construiu. Ele não ficou à espera que as coisas acontecessem, fê-las acontecer. Eu tive o privilégio de conviver com ele, graças às relações familiares próximas, nomeadamente com o Filipe, depois com toda a família, de quem eu me considero um pouco também quase família, porque ele teve esse condão. Não foi nada forçado o facto de lhe ter atribuído ou ter proposto à instituição que o Rui falou o nome dele. Portanto, há um auditório nesta cidade onde se passaram muitas das imagens que foram transmitidas neste filme, muito bem feito, parabéns a quem o realizou, e onde passaram grandes artistas. Não sendo exaustivo, acho que poderei eventualmente referir alguns só para se ter a ideia da capacidade de mobilização que ele tinha e com imensa facilidade, sem grandes encargos, só com afetos, porque ele era um homem de afetos. Levou Vitorinos, o João Afonso, o Rogério Pires, o João Valente, o Apolónio, o Rui Pato, o Fausto Bordal Dias, José Cid, Samuel Quedas, Miguel Graça Moura, Conjunto de Memórias António Mafra, Minda Araújo, Beto Sousa Pinto, Héria Castro, Aurelino Costa, Rui Osório, Róbio Soares, Orquestra de Tangos, Grupo Etnográfico e Folclórico da Universidade do Porto, entre tertulias com Júlio Machado Vaz, com o psiquiatra o Jaime Milheiros, que se fez um grande debate na altura em que havia o problema de Covid. É um homem que não pode ficar bem. Portugal deve-lhe uma grande homenagem. Ainda não lhe foi feito. Ainda não lhe foi dado o reconhecimento que ele merece. Na minha opinião, ele é um vulto da cultura portuguesa, é um vulto da história de Portugal, é um vulto da humanidade, porque fez coisas que raramente, penso eu, podem ter acontecido, com a adversidade com que ele teve que lutar para que elas fossem atingidas. E eu considero também um homem muito rico. Aliás, não conheço ninguém que seja mais rico ou que tenha sido mais rico do que ele. E porquê é que eu digo isto? Porque ele um dia disse-me assim: Dr. Gouveia, ele tratava-me para o Dr. Gouveia. Pronto. E errava, tinha que ter algum erro, porque o meu nome é só Gouveia. Mas ele dizia: eu hoje tenho menos dinheiro, mas sou muito mais rico. E era. E ainda tinha essa capacidade fantástica, que era de sorrir e de nos pôr a sorrir a todos. Era de partilhar tudo o que tinha e dizer: eu hoje sou mais feliz e tenho muito menos dinheiro. Se pudesse voltar atrás, eu não queria. Queria continuar assim. Para mim, é das poucas referências que tenho e que sigo de forma muito normal e natural, porque acho que é fácil nós estarmos do lado do bem. E é complicado aceitarmos que não sejam feitas coisas que outros, por razões diversas, se calhar conseguem. Por isso mesmo nós, Centro Cultural e Desportivo do Serviço Municipal do Porto, que tem perto de 3 mil associados, propusemos também que lhe fosse dado o nome de uma rua. Não desistiremos deste objetivo e é a nossa convicção muito profunda de que iremos conseguir. Ele merece também isso, mas merece muito mais do que isso. E acima de tudo merece uma coisa: o meu silêncio, o meu aplauso, o meu abraço, a minha homenagem e, acima de tudo, que entre todos nós haja qualquer coisa que nos una, uma força, um sentimento, e que esse sentimento seja a nossa homenagem ao Arnaldo, e eu vou traduzi-lo num abraço à Julinha, que é a mulher mais bonita que existe e que eu conheço, e de facto ela merece tudo, porque costuma dizer-se, por trás do grande homem
São uma grande mulher. Então um aplauso para esta grande António Valente, faz favor. António Valente, como já ouviram, é o editor de Arnaldo, Estratégias Criativas. Boa noite a todos. Também não tenho o dom da palavra, sou muito conhecido, talvez ainda mais que o mal livro, mas gostava de começar a falar um pouco como é que o Arnaldo chega ao livro. E aqui eu tenho que falar do Malvi, porque deve-se ao Malvi. Um dia vem ter comigo, vem ter a editora e traz uma capa de arquivo. A capa de arquivo, normal. Diz aqui, este aqui, estão aqui, são os poemas do meu pai. Não é? Ele teve um acidente, entretanto, está um bocadinho em baixo, está a recuperar, desde então tem-se dedicado à poesia. Eu ainda não conhecia o Arnaldo nessa altura. E quero deixar isto para dizer o que é que podemos fazer com isto. Pronto. E a partir daqui tudo se desenrola. A partir daqui trazia para 400 poemas, atenção, logo no início, quer dizer, ainda o Arnaldo não tinha publicado, não, mas já tínhamos 400 poemas. Depois aqui fomos ler, acabamos de ficar, eu e o Arnaldo, rodeados de pessoas muito competentes a dar o parecer, a rever, comigo. Eu devo dizer que foi o Jorge Cordeiro, inicialmente, depois tivemos o outro poeta, o José Pedro Leite, também, e por fim um amigo aqui da Casa do Rui, em particular, que é o Fernando. Ficou de estar aí, mas estava... Que é o Fernando Amorim, que ainda não está aqui presente, também. E o Arnaldo tinha uma forma muito particular, além de escrever, gostava muito de ouvir, não é? Os comentários que fazíamos, as apreciações, para depois levava o trabalho de casa e mais tarde aparecia com as coisas. Olha, ouvi muito o que vocês disseram, eu fiz esta adaptação, fiz esta alteração, e foi um trabalho profícuo, porque foram quase 14 anos para se fazer 3 livros. Quer dizer, não andamos aqui a fazer livros todos os meses ou todos os anos, como se faz, não é? São livros muito ponderados. Escrevia e depois escrevia. De início não tinha esse hábito, mas com o tempo aprendeu. De facto, que a poesia tem que ser trabalhada. Quer dizer, sai espontaneamente, mas depois dá muito trabalho de fazer, não é? E este poema que ouvimos aqui, dedicado ao Ai, não é? O Amor Perfeito, quer dizer, é um bom exemplo disso, não é? É, de facto, uma beleza de poema que deu muito trabalho a ser feito. Pronto, e era isto. E depois, falar também do homem, assim, ao conhecer o Arnaldo Trindade, também aprendemos o significado que é ser um comerciante à moda do Porto, um comerciante antigo, em que um aperto de mão vale tanto como um contrato assinado. Ou se calhar até vale mais. E também aprendemos que é importante na vida, e já se falou aqui, viver com princípios, com ética. Não é? E aquilo que ele nos dizia, nós aqui há 4, 5 anos, tivemos um processo de agiotagem na editora e eu estava a pensar fechar. Não é? Não, fecho, vou-me embora. E ele disse, não, o importante é nós vivemos de cabeça erguida. Eu tive muitas dificuldades, tive uma empresa que fechou, que foi à falência, mas sempre vivi de cabeça erguida. Quer dizer, ninguém pode apontar nada. E quem me perseguiu, se calhar não pode dizer o mesmo. Não é? Portanto, e depois desta conversa, não é, tivemos ouvido, continuamos e procuramos insistir numa pequena editora, é um processo que se faz muito devagar. Não é? Pronto, e isto também eu aprendi com ele, de facto. Quer dizer, que liga-se a um editor, e é esse o seu editor, não anda a saltar, não é um salto por cima, é esse editor, que partilha as coisas e sempre com princípios, sempre com valores. E era isto que eu queria dizer do Arnaldo. A abertura de espírito de Bernardo Trindade, que tem a poesia que vocês, tinha até a poesia que vocês conhecem, e que
Tenho-lhe dito, isto não faz o meu estilo, eu gosto mais de coisinhas mais curtas. Logo se adaptou, teve aquela capacidade nem qualidade de se adaptar e se verificar este tipo nada a ver com os demais. Já os poeminhas eram curtos que eu também cobrei um pouco. Era só isto. Bom, agora, como já foi referido, o Jaime Milheiro, um grande amigo, colega do Alexandre Herculano, portanto, uma amizade antiquíssima, está doente, mas enviou um texto que eu tenho a honra de ler. Arnaldo Trindade. O Arnaldo transmitiu-nos vida, sabedoria, experiência e arte. O ser humano constantemente mexe, remexe e cria. De sopro em sopro, do mais simples ao mais complexo, prolonga-se, vive e sobrevive numa obrigação que nem saberá de onde vem. Às vezes, numa conjugação difícil de explicar, habitualmente designada por talento, os seus gestos diferenciam-se em esteticidade manifesta, produzem arte, focam-se na pessoa, fluem na poesia. Mas a poesia nunca provirá de um sistema lunar. Será preciso erigi-la, pensá-la, alimentar-lhe foco e interioridades. Há poesias longínquas do expressionismo abstrato, cuja qualidade reside na ondulação que porventura sobre elas paira. Outras há, próximas do jardim, que nos enternecem pelas cumplicidades que acalentam, onde o desejo deixa de ser a teoria do desejo para se tornar na satisfação desse mesmo desejo. As palavras até podem ser idênticas, mas enquanto nas primeiras pode haver uma quase ausência de sentido, nas segundas relevam-se localizações da vida propriamente ditas, num abraço que transparece e comunica. O Arnaldo abraça a vida quando faz poesia, abraçando-nos com ela. Fantasiar, simbolizar, idealizar constitui a essência de todas as construções poéticas, supondo intersubjetividades madrugadoras entre quem escreve e quem recebe. Mas a escolha das palavras, dos ritmos, dos posicionamentos pertence a outro patamar. Às vezes, a outro tormentoso patamar, havendo poesias de magníficos silêncios, outras de eloquentes dizeres, outras de dolorosas fermentações. A autenticidade e espontaneidade serão sempre as suas significativas matrizes na fronteira da pessoalidade que inserem. O Arnaldo surge-nos autêntico e espontâneo no jardim que cultiva e faz cultivar. Se não propiciar trocas afetivas simples e clarificáveis, o texto de um poeta rapidamente entardece no seu próprio entardecer. Será um avarento que na rotunda se enreda e que só nessa circula. As palavras ecoarão então apenas como racionalidades que não convocam orquestras nem despertam cadências. Será improvável que alguém deseje pensá-las e declamá-las em simultâneo, porque se afastaram dos sonhos e dos seus improvisos. Tal limitação poderá observar-se nas românticas amarguras dos tempos passados, ou nos formatos evacuativos dos tempos recentes. Tinge todas as épocas e todos os movimentos, apenas ultrapassada pelo pequeno número que fica na história. Quando dizemos, por exemplo, que Portugal é um país de poetas, não estamos a falar a verdade. Lendo muitos, sentindo poucos, percebemos a realidade. O Arnaldo propicia-nos ideias e tonalidades que em voz alta nos preenchem mais ainda. Poesia será sobretudo disponibilidade para a fazer. Nela se entrelaça o passado, o presente e o futuro, num alcance jamais concluído. Mesmo atropelando divagações, mesmo não respeitando os trânsitos gramaticais, mesmo acoplando parcerias que possam gerar complexas simbologias, os poetas elevam-nos naquilo que somos. Focam-nos raízes, libertam-nos sentimentos, mobilizam-nos recomposições, acrescentam-nos pensamento. O Arnaldo faz-nos pensar, mesmo
quem nisso não pense. Foi na insatisfação do sentimento de existir e na incompletude da profissão de viver que os humanos descobriram as virtudes da poesia e jamais dispensaram a sua necessidade, expressa ou não, em movimentos dirigidos. Na zona mais funda da própria subjetividade, a poesia singularmente modifica. Transforma desassossegos em sensibilidades, multiplica alternâncias, profetiza alternativas, perfuma encantos, ilude desencantos. Alguns começam cedo, outros no limite, humanizando labirintos que o leitor igualmente humaniza. O Arnaldo humaniza-nos, trazendo o íntimo de si. É por isso que, num poeta, o essencial nunca será o resultado. O essencial serão as intimidades do processo, as avenidas percorridas, as belezas consignadas, as descobertas do jardim criativo. O poeta cuida de si e, ao cuidar-se, partilha o que gosta com quem gosta. Partilha, dá e recebe. Imagina e recria. Compõe e recompõe, num promitente balanceio e num lúdico despojamento, despido de pudores e de clamores. O Arnaldo torna visível o seu lírico jardim. Mesmo, porventura, para nada servindo, a poesia condensa quanto nos distingue dos primos da savana. Torna evidente a capacidade de simbolizar e de metaforizar, intemporaliza o que dizemos da misteriosidade que transporta. Para além das pessoas e das obras, os poetas serão, além disso, uma causa pública, uma vez que neles pontifica os valores essenciais da humana condição. Valores estéticos, valores criativos, valores de partilha, valores de relação, mesmo que porventura nunca ultrapassem a fase inicial. O Arnaldo indicia-nos que a história e a memória jamais se apagam da mente que ilumina. Os seus poemas desencadeiam-nos colorido e afeto. Trazem-nos sabor e circunstância, em testemunhos tão evocativos que parecem vindos de nós. Motiva-nos, porque neles nos vincamos, reconhecemos, temos de lhe agradecer. Num dos seus poemas ensina: quando desta vida me cansar, não deixem esquecer os poetas, basta um poema por dia, neste circo da vida. Meu caríssimo Arnaldo, da minha turma do liceu, que a história te continue e através dos teus livros nos continuemos. No abraço, este amigo de sempre, Porto, 8 de janeiro de 2025, Jaime. Então, antes de terminar, na tradição da Unicef, os tempos da censura, às vezes desse tempo não se podia, mas agora pode-se, damos sempre um pouquinho de tempo aos outros. Mas para não adiantar muito, pedia que fosse muito sintético. Estou a lembrar-me do querido Chico da Vilinha, que também conviveu tanto com ele, e a quem tantas viagens fizemos juntos, os três, e não sabia se viria, por isso não estava na lista inicial. Não. Faz-me muita falta, Manel. Tens disso. Portanto, o Chico, o Jorge, não sei se quem desejar, mas tem que ser em síntese para não atrasar. O Carlos, Chico, quer também usar a palavra? Quero. Tenha vontade. O Arnaldo, além de tudo o que eu ouvi aqui, no que partilhámos os dois, eu defino só como simples. Carlos Rosa. Eu vinha dizer-vos que sou amigo do Arnaldo há cerca de 4 anos e foi-me apresentado por um amigo que morreu há 40. Falo do Adriano Coelho de Oliveira. Foi o Adriano que nos trouxe, a mim e se calhar a muitos da nossa gente do centro adriano, que nos trouxe o Arnaldo.
E a partir daí criou-se uma relação tão simples, tão sincera, tão verdadeira, que ele foi talvez das personagens mais importantes nestes últimos anos de homenagem que temos feito de homenagem a Adriano. Porque sem a presença dele teria sido tudo diferente. E em nome do Centro, o Centro não me encarregou de fazer este comentário, mas em nome do Centro temos que agradecer ao Arnaldo o que o Centro Adriano é hoje. Muito obrigado, Carlos. Manuel Caspur, colega com o Jaime Milheiro, do Alexandre Plano. Muito amigos. Digo assim, o Arnaldo não gostava muito das coisas solenes. E por isso eu não vou fazer aqui nenhuma saudação solene. Vou-lhe fazer uma saudação num tom coloquial, jocoso, como ele gostava, e punha nos seus poemas também, e naqueles almoços que a gente nos desafiava. E eu vou fazer assim uma saudação muito jocosa e dizer-lhe: olha, Arnaldo, nós tínhamos estado a almoçar uns 8 dias ou 10 dias antes e de repente tu emigraste. E sem dizer nada, não nos disseste nada, não nos avisaste, de maneira que nós ficamos assim um bocado desapontados. De modo que queria-te dizer que provavelmente tu estarás muito bem, em paz, a contar aí aquelas anedotas malandrecas que tu com que nos deliciavam. Estás a contar essas anedotas malandrecas ao São Pedro e aos anjos e a toda essa gente que está aí, não é? E porventura terás talvez melhor do que nós, que neste momento vivemos numa sociedade terrível, agressiva, uma sociedade, nem quero agora escrever, de maneira que eu queria te dizer também que logo que possa, vou ter contigo. Logo que possa, vou ter contigo. É só tu fazeres aí uma marcação e dizeres-me por um SMS, não é? Quando é que eu posso ir, que é para continuarmos aí e depois fazemos na mesma uns almoços aí, não sei se arranjas aí um restaurante qualquer, aí numa nuvem qualquer, e uns almoços em que a gente coma aquele robalo muito bom, ou o lavagante que tu gostavas muito, está bem? Até lá, olha, um grande abraço, pá, um grande abraço, e logo que possa, já sabes que vou ter contigo. Um grande abraço. Mais alguém? Vamos aqui então. Mais uma vez agradeço a todos. Vamos servir um cálice de Porto Poças. Quem não tem ainda os livros, adquira e leia, vá lendo, porque é uma forma de estarmos sempre com a Arnaldo. Acabei de receber um pedido importantíssimo, talvez o mais importante da noite. Minha avó acabou de pedir para que, por ela, agradecesse a todos aqui a vossa presença e exprimisse a gratidão e o orgulho e o sentimento de amor que ela tem por todos. Muito obrigada.